Olá, pessoal! Nosso conteúdo de hoje é a função exponencial. Vocês podem acompanhar esse conteúdo lá no capítulo 5 do livro didático de vocês, tá? Mas antes de estudarmos a fundo sobre a função exponencial, nós precisamos então fazer uma revisão da potenciação e depois também da radiciação, tá bom? Então vamos lá. O que seria então essa potenciação? Potenciação nada mais é do que uma notação simplificada, né, de representar então a multiplicação de um número. E aqui eu tenho então vários exemplos para vocês então relembrarem. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3, esse 2 aqui é a base, ok? Esse daqui, o 3, é o expoente. Então, como que eu resolvo? Eu pego esse 2 aqui, vou multiplicar em fatores, ó, tem 3 vezes, porque o expoente apenas me indica quantas vezes eu vou estar multiplicando propriamente a base. Então, nesse caso, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, não esqueçam disso. Aqui também coloquei, ó, o 2, então, a base, né? 3 expoente. O 2, então, aqui sendo multiplicado, a gente tem o produto, né, entre fatores. E o 8, que no caso é o resultado, então a gente tem aí a potência, tá? Então, veja bem, aqui eu tenho 2 elevado a 5. Então, eu tenho esse 2 em fatores, né, sendo multiplicado ele mesmo, quantas vezes? 5 vezes, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai resultar em quanto, hein? 32. Agora, eu tenho um número negativo, né? Então, eu tenho menos 5, entre parênteses, elevado a 2, ou elevado ao quadrado, né? Então, significa aqui, ó, tudo isso aqui dentro vai ser o quê? Multiplicado, né? Em 2 vezes. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá quanto? Dá mais. 5 vezes 5, 25. Ou simplesmente lembrar que quando nós tivermos, então, um expoente, né, par, a gente vai ter, então, o resultado positivo. Agora, preste atenção aqui. Eu tenho menos 5 elevado ao quadrado. Então, só o 5 está elevado ao quadrado, tá? Então, não vai ser igual a esse anterior. Aqui ele estava menos 5 entre parênteses. Então, o menos e o 5 estavam sendo elevados ao quadrado. Agora, por sua vez, apenas o 5 está sendo elevado ao quadrado. Então, você vai repetir esse 5 e aí vai multiplicar, então, o 5 em 2 vezes. 5 vezes 5, 25, ok? Então, repete o menos e multiplica o 5, né, em 2 vezes, porque ele é ao quadrado, e você vai ter, então, o resultado, né, menos 25. Então, prestem bastante atenção quando aparecer essas situações. Quando você tiver, então, a base e elevado a zero, né? O expoente é zero. Então, toda essa base aqui elevada a zero, a gente vai ter como resultado sempre 1. Então, não esqueçam disso, tá? Eu tenho 4 elevado a 1. Então, a base uma vez só, né? Quem é a base? É 4. Então, o resultado, 4. Aqui eu tenho fração, né? Eu tenho menos meio elevado ao quadrado. Então, você vai ter menos meio vezes menos meio, né? Então, menos com menos é mais. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4, ok? Outra fração, essa fração, então, menos meio elevado ao cubo, né? Então, eu vou ter essa fração, esse menos meio, ter que multiplicar em 3 vezes, né? Então, menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Menos com menos é mais com menos é menos. Igual eu disse anteriormente. Se você tem aqui, olha só, um expoente é ímpar. Se o seu expoente é ímpar, então o seu resultado ele será, ó, negativo, né? Você pode guardar essa ideia também. E tendo, então, a multiplicação, 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. Então, aí só algumas ideias para vocês, então, reverem, né, a potenciação. Próximo passo, nós temos aqui a potência com expoente inteiro, né?
Então, veja bem, você tem a base e esse expoente, então, é negativo. Como que nós vamos estar resolvendo isso? Aqui a gente vai ter que fazer, então, uma inversão para tirar, né, esse negativo para você poder, então, ter, né, o resultado. Então, essa base, né, com esse expoente, ele vai parar no denominador, que a gente, fazendo assim, a gente está fazendo uma inversão de operação. A gente vai estar trocando esse sinal e a gente consegue resolver. Então, veja bem, se ele vai para o denominador, então você vai colocar o numerador como 1. Então, vai ficar 1 dividido pela base elevada ao expoente positivo. Então, veja bem aqui nos exemplos, ó. Eu tenho aqui na letra A 2 elevado a menos 4. Então, eu vou colocar ele para o denominador. Com isso, eu vou acrescentar, então, 1 no numerador, dividido, então, por 2 elevado a 4, agora, por sua vez, positivo, porque você inverteu, né? Ele estava no numerador, ele passou para o denominador. Se você fez isso, você fez a inversão, né, de operação, e você tem que trocar o sinal. Aí, sim, você vai resolver. Então, vai ficar igual, né, 1. O 2 multiplicado, então, 4 vezes, a gente vai ter o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho aqui igual a 16, ok? Outro exemplo, eu tenho aqui na letra B. 5 elevado a menos 1, mesma coisa. Você vai colocar, então, ele para o denominador. Então, acrescenta 1 no numerador, coloca o traço da divisão e coloca, então, a base elevada a esse expoente. Para o denominador, por sua vez, ele vai estar o quê? Positivo, porque você fez inversão. E tendo como resultado, então, 1 sobre 5. Agora, veja bem, aqui na letra C, eu tenho, né, uma fração no qual eu não tenho mais o denominador comum, né? Aqui eu tenho, então, nesse exemplo da letra C, já é o 4 no denominador, né? Então, 3 sobre 4. Então, esse expoente, olha lá, está negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, olha lá. O 4 que estava no denominador passou para onde? Para o numerador. E o 3 que estava no numerador passou para o denominador. Então, você deu um giro aí nessa fração, né? Feito isso, olha lá, a gente está invertendo essa operação, a gente tem que tirar, então, esse negativo. Ele passa a ser o quê? Positivo. E aí, você vai, então, né, resolver a potência. Então, quanto que vai resultar? O 4, né, em fatores 3 vezes, então vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. Vai resultar em quanto? 64. O 3 em 3 vezes, né? 3 vezes 3 vezes 3. A gente vai ter, então, 27, ok? Aqui vocês podem deixar, tá, o resultado, né, na forma de fração. Se der para simplificar, simplifiquem, ok? Se não der, deixa ele mesmo na fração, ok? Na letra D. Na letra D, nós temos, então, 1 sobre 5 elevado a menos 2. Então, veja bem, também esse expoente está negativo. O que nós vamos fazer? Fazer a inversão, né? Então, vai ficar 5 sobre 1 elevado ao quadrado, né? Positivo. Aqui a gente consegue fazer a divisão, né? 5 dividido por 1 dá 5. 5 elevado ao quadrado, então, é igual a 25. Então, é essa situação aqui, quando vocês tiverem o expoente, então, negativo, né? O expoente inteiro. Então, não esqueçam que vocês vão precisar fazer essa inversão, ok? Próximo passo, a gente tem as propriedades operatórias das potências, né? Essas propriedades vocês têm também lá no livro de vocês, tá? Todos esses detalhes, que dá uma forma, né, mais resumida. Então, veja bem, a primeira propriedade é o produto de potência, né, de mesma base. O que significa isso? Que nós vamos ter uma multiplicação, e aí entre essa multiplicação, essas bases são iguais. O que nós podemos fazer, então? Sendo as bases iguais, nós vamos, então, somar esses expoentes. Você vai repetir uma vez essa base e vai somar esses expoentes. Então, veja bem aqui nos exemplos. Na letra A, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Então, como diz aqui, ó, ao multiplicar duas ou mais potências de mesma base, deve-se conservar a base e somar os expoentes, né? Então, o que eu vou fazer?
Vou repetir essa base. Quem que é a base? 2. Quem são os expoentes? 3 e 2. Então, vai ficar 3 com mais 2, vai resultar quanto? Igual 2 elevado a 5. Aí, aqui você acabou o quê? De aplicar, então, essa propriedade. Então, para você ter, né, o resultado, né, final, você vai pegar esse 2, por exemplo, né, e vai multiplicar ali em fatores de 2, quantas vezes? 5 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ok? Mas aqui era só, né, para aplicar a propriedade, ok? Na letra B. Na letra B, eu tenho, então, a base. Olha só quem são as bases. 3, 3. Se elas são iguais, nós vamos fazer o quê? Repetir uma delas e somar quem? Os expoentes. Só que a gente tem que cuidar que às vezes tem expoente, né, que nem sempre vai estar positivo. É o que acontece aqui, né? Então, eu tenho a base 3, então vai ficar menos 2 mais 3, né? Então, eu tenho negativo, número negativo e um número positivo. Então, eu vou, né, subtrair e conservar o sinal do maior, né? Quem que é o número maior? 3, né? Então, ele é positivo, então ele vai ficar o quê? Menos 2 mais 3 vai resultar em quanto? 3 elevado a 1, né? Que no caso seria igual a 3 aqui se fosse resolver até o final, certo? Na segunda propriedade eu tenho divisão de potência de mesma base, né? Então, agora, de multiplicação, eu tenho o quê? Divisão. Então, a divisão, eu vou fazer o que com esses expoentes? Eu vou subtrair, tá? Então, veja bem, eu tenho aqui a base, ela é 3, né? Vou repetir essa base, vou colocar aqui e vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar o quê? 5 menos quem? Menos 2, né? Então, repete a base, 5 menos 2, então vai ficar o quê? 3 elevado a 3. Se você resolveu até o final, seria 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, né? Seria o resultado aqui final. Veja bem, na letra B eu coloquei aqui de um outro formato, né, que pode aparecer tanto assim, com 2 pontinhos, né, representando a divisão, ou o próprio traço, tá, gente? Então, presta atenção que pode aparecer nos dois formatos. Tá, então aqui eu tenho a divisão, né, essa divisão, então, está sendo as bases iguais, as bases aqui, no caso, são 4. Vou fazer o quê? Repetir essa base uma vez e vou subtrair, então, os expoentes. 3 menos 2, então vai ficar o quê? É igual 4 elevado a quanto? A 1. Então, essa é a propriedade da divisão da potência, né, de mesma base, ok? Próximas propriedades. Eu tenho aqui a terceira propriedade, a potência, né, de um produto. A potência de um produto, veja bem a diferença, olha só, tá vendo aqui, ó, multiplicação, só que essas bases, ó, né, elas são diferentes, então não vou poder fazer igual, né, lá na primeira propriedade, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai, então, multiplicar, né, ou elevar cada um, né, ao seu próprio expoente. Então, aqui em cima, como se eu tivesse um umzinho, ó. Aí, vai repetir essas bases, 4 e 3. Então, 2 vezes 1 fica 4 elevado a 2. Aí, o vezes, repete o 3. 2 vezes 1 é igual a 2, tá? Então, eu vou ter que resolver aqui separado, né? Então, 4 vezes 4, 4 elevado ao quadrado, vai dar o quê? 16, né? 3 vezes 3, 9. 16 vezes 9, eu tenho 144, ok? Como resultado. Então, na letra B. Na letra B também, ó, multiplicação, né? A base aqui é 2 e 3, são diferentes, eu não posso somar os expoentes, então eu vou multiplicar, né? Repetir, né? Na verdade, essas bases e multiplicar lá em cima os expoentes. Então, aqui eu tenho umzinho, né? 3 vezes 1, fica elevado a base, então, 2 elevado a quanto? A 3, né? Coloquei aqui o 3. 3 vezes 1, então fica 3 elevado a 3. Então, resolvendo cada um. 2 elevado ao cubo, então eu tenho igual a quanto? A 8, né? Lembra que é 2 vezes 2 vezes 2. Depois, o 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, então vai dar 27. Multiplicando os dois, 8 vezes 27, tem 216 como resultado final, tá? Então, essa é a propriedade da potência, né, de um produto.
Na quarta propriedade, eu já tenho o quê? Divisão de potência do mesmo expoente. Então, essa mesma ideia, né, da terceira propriedade, só que agora ele está no formato de divisão. Então, a mesma situação. Aqui, ó, repara que eu tenho, então, né, são diferentes as bases, então não vou poder fazer igual, né, naquela segunda propriedade que nós vimos anteriormente. Então, vou repetir, né, essa base, 2 e 7, e vou, então, colocar cada um no expoente. Então, fica aqui 2 elevado a 2 e 7 elevado, né, a 2. Resolvendo, 2 ao quadrado, então, dá 4. 7 ao quadrado, então, resulta em 49, ok? É a mesma situação, se der para simplificar, né? Vamos simplificar, se não, no caso, né, deixa ele do jeitinho que está, ok? Na letra B, eu tenho também ele na divisão, só que agora, em vez de, né, de tracinho, a gente tem os dois pontos, representando também a divisão, no outro formato, né? Então, aqui, eu vou repetir essas bases, né? 5 dividido por 3, e vou colocar o expoente a cada um. Então, é como se multiplicasse. Aqui em cima, né, não tem nada, mas é 1. 2 vezes 1, então fica 5 elevado ao quadrado. Repetir aqui o 3, né? 2 vezes 1, então fica 3 elevado ao quadrado, ok? Resolvendo cada um, 5 ao quadrado é igual a 25, 3 ao quadrado, né, é igual a 9, ok? Então, quando der para dividir, divide, se der para simplificar, simplifique, ou simplesmente, então, ele vai ficar, nesse caso aqui, nessa situação aqui, né? Aqui, a próxima propriedade, nós temos a quinta, que é a potência de potência, né? A potência de potência, eu tenho mais de um expoente, né? Então, no caso aqui, ó, reparem que eu tenho a base 2, eu tenho o expoente 3, fora ali do parênteses eu tenho outro expoente. Então, o que eu vou fazer nessa situação? Eu vou estar multiplicando, olha só, igual eu estava fazendo anteriormente, só que agora aparece, né? Não é só um. Então, eu repeti essa base e vou multiplicar, ó, 3 vezes 2, tá? Aqui eu até coloquei, ó, 3 vezes 2 para vocês, né, visualizar, mas já poderia responder diretamente igual tá aqui, tá? Então, repetiu a base, multiplicou. 3 vezes 2, 6. Aí você tem o que? O 2 elevado a 6. Então, você vai pegar esse 2, multiplicar ele, né, em fatores 6 vezes. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E a gente vai ter, então, como resultado, né, 64. Olha a situação na letra B. Então, eu tenho como 3 aqui, né, o elevado a 2, essa base elevada a 2, e fora, né, eu tenho outra elevado ao 3, né, o expoente 3. Então, repete essa base e multiplica. Olha só, 2 vezes 3, né? Então, eu tenho 3 elevado a 6, né? Aqui não é tão necessário, né, tá? Ficou 2 igual aqui, né? Não é tão necessário ficar, né, 2 vezes, né, repetindo aqui. Você pode fazer direto, tá? Repete a base, multiplica. 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu tenho 3, né, que multiplicar em fatores 6 vezes. Vai resultar, então, em 729. Ok, pessoal? Então, essas são algumas propriedades que a gente tem, então, da potenciação. Aí vocês têm as atividades para estar fazendo, né? E se tiver dúvida, pode estar entrando em contato, ok?